Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre iter criminis, o caminho do crime. E, consequentemente, nós vamos trabalhar testes defensivos extremamente importantes. A gente vai falar um pouquinho sobre a tentativa, sobre a desistência voluntária, sobre o arrependimento eficaz e também o arrependimento posterior. Vamos à tela. Bom, no caminho do crime, no iter criminis, ele compreende algumas etapas. São elas a cogitação, a preparação, a execução e, por fim, nós temos a consumação e o exaurimento aí como fase externa. Esses são os caminhos do iter criminis. Então, a gente tem aí a cogitação, a preparação, a execução, a consumação e, por fim, o exaurimento. São as fases que compreendem o caminho do crime. A cogitação não é punível. Não há como punir alguém por cogitar. Então, imagine que o sujeito cogita matar alguém. Não há como puni-lo, ok? A preparação, por seu turno, também não incide aqui responsabilidade penal. A menos, é claro, que esses atos preparatórios configurem um crime autônomo, como acontece, por exemplo, na hipótese de um sujeito que pretende praticar um homicídio e que, para tanto, vai portar, uma arma de fogo de maneira irregular e, consequentemente, vai responder pelo porte legal de arma de fogo. A gente tem aqui nesse exemplo um tipo penal autônomo. Outra hipótese é o que acontece com os crimes lá de ato preparatório de terrorismo. A gente tem essa disposição na lei de terrorismo e esse ato preparatório de terrorismo, essa preparação também é um tipo penal autônomo e, consequentemente, também vai ser punida. Perceba que nesses exemplos, então, os atos são preparatórios, mas nós temos um tipo penal autônomo que tipifica aquele ato preparatório como uma conduta criminosa e, consequentemente, incidirá uma responsabilidade penal ali. Aqui, o que nós vamos analisar é a execução. A execução é que vai ser a fase principal para nós, porque, via de regra, então, é a partir da execução que vai incidir a responsabilidade penal. Então, o direito penal incide a partir do campo da execução, via de regra. E é a partir desse campo da execução que a gente vai começar a trabalhar a figura da tentativa, a figura da desistência voluntária, duas figuras aí extremamente importantes. Aqui na execução, quando, antes mesmo de se consumar, antes mesmo da consumação, a gente chega aqui nessa linha do tempo, mas não consuma o delito por razões alheias à vontade do sujeito, nós temos a tentativa. Então, na tentativa, a gente ainda não teve a consumação, por óbvio. E essa consumação não ocorre por razões alheias à vontade do sujeito. Por outro lado, a gente tem com a desistência voluntária um acontecimento diverso. Na desistência voluntária, perceba, o sujeito ele pode prosseguir no caminho do crime, mas ele não quer. Enquanto que na tentativa ele quer, mas ele não pode. Então, a desistência voluntária, o sujeito desiste de prosseguir no caminho do crime e vai responder pelos atos já praticados. O que isso significa? Isso significa que, apesar do dolo desse sujeito ter sido, por exemplo, vamos usar aqui um exemplo para ficar bem claro, o de homicídio, a título de exemplo,
Se ele desiste de prosseguir no iter criminis, ele só responde pelos atos já praticados, que no caso seria aí lesões corporais. A depender do resultado, a gente teria uma lesão corporal leve, uma lesão corporal grave ou gravíssima. Mas, professor, o dolo dele era homicídio. Perceba, aqui o dolo vai ter uma relevância menor. O que vai acontecer é que o sujeito vai responder pelo resultado que ele veio a praticar, por uma razão de política criminal. Então, na desistência voluntária, se ele desiste voluntariamente, aquilo que ele já, aqueles resultados que já aconteceram, imagina aí uma lesão corporal, é o que ele vai responder, é o crime pelo qual ele vai responder. Então, ele responde tão somente pelos atos já praticados. Se ele não praticou nada, ou se o que ele praticou não constitui nenhum tipo penal, nenhum crime tipificado, nós vamos falar que essa conduta é atípica. Então, na desistência voluntária, a consequência só responde pelos atos já praticados, independente do dolo inicial. Enquanto que na tentativa, responde com a pena do crime consumado, reduzida de 1 a 2 terços. Nós ainda vamos marcar o texto da lei, fiquem tranquilos. E ainda aqui nesse interim, ainda que nessa fase aqui, antes mesmo dessa consumação acontecer, nós também temos o arrependimento eficaz. Com o arrependimento eficaz, o sujeito consegue evitar a produção do resultado. Imagine o sujeito que, pretendendo matar alguém, desfere contra essa pessoa um golpe de faca. E essa pessoa ela vai sangrar até a morte. No entanto, o sujeito se arrepende, pega aquela vítima, coloca no carro, corre para o hospital. E graças a essa conduta do sujeito, nós temos nós temos ali uma conduta que vai evitar a produção do resultado. Responde pelos atos já praticados. Então, ele causou uma lesão corporal. Ele responde pela lesão corporal e não pelo homicídio. Olha que interessante a gente pensar na diferença da desistência voluntária para o arrependimento eficaz. Lá na desistência voluntária, eu falei para vocês que o sujeito pode prosseguir no caminho do crime, mas ele desiste. Então, a conduta dele é uma conduta passiva, ele simplesmente desiste, ele simplesmente interrompe os seus atos. Por outro lado, no arrependimento eficaz, o sujeito tem uma postura ativa, de forma que essa postura ativa do sujeito vai evitar a produção do resultado. Então, imagine o nosso exemplo aqui, que ele prestou socorro, ele pegou essa vítima, colocou no carro, levou para o hospital, e graças a essa postura dele, a esse arrependimento eficaz, a vítima não veio a óbito e ele responde tão somente pelos atos já praticados, que no nosso exemplo aqui seria lesão corporal. Professora, mas e se a vítima vem a óbito? Perceba, se a vítima vem a óbito nesse nosso exemplo, esse arrependimento não foi eficaz, ok? Então, o arrependimento precisa ser eficaz. Tranquilo? Para que a gente possa ter, então, incidindo a regra de que o arrependimento eficaz, a gente tem também a responsabilidade penal tão somente pelos atos já praticados. E, por fim, nós temos o instituto do arrependimento posterior. A própria nomenclatura já nos diz, portanto, que se é arrependimento posterior, significa que veio após a consumação. E aí, nós temos, então, no caminho do crime, a localização desse arrependimento posterior bem aqui, após a consumação. Então, após a consumação, nós temos o arrependimento posterior. E aí, pessoal, o arrependimento posterior
ele é diferente do arrependimento eficaz. Perceba que no arrependimento eficaz, ele está lá entre a execução e a consumação, e o sujeito vai responder tão somente pelos atos já praticados. Por outro lado, no arrependimento posterior, esse sujeito voluntariamente restitui a coisa ou repara o dano nos crimes sem violência ou grave ameaça até o recebimento da denúncia. E, quando ele o faz, ele tem uma redução de pena. Redução essa de 1 a 2/3, ok? Então, nós temos aí uma causa de diminuição de pena, tal como ocorre na tentativa. Na tentativa, o sujeito responde pela pena do crime consumado, reduzida de 1 a 2/3, causa de diminuição, né? Ambas, então, da parte geral do Código Penal. Já a desistência voluntária e o arrependimento eficaz responde tão somente pelos atos já praticados. Lembrando que na desistência voluntária, o sujeito tem uma conduta passiva, ele simplesmente interrompe os seus atos no caminho do crime. Enquanto que no arrependimento eficaz, o sujeito tem uma nova postura, uma nova conduta, de modo a evitar a produção do resultado. Ok, até aqui os conceitos e as diferenças entre cada um desses institutos. Vamos voltar aqui para a tela e vamos, então, fazer os nossos exercícios para a gente consolidar melhor o entendimento. Questão de número 1. Andy, jovem de 25 anos, possui uma condenação definitiva pela prática de contravenção penal. Vamos só ir marcando aqui. Em momento posterior, resolve praticar um crime de estelionato e, para tanto, decide que irá até o portão da residência de Josefa e aí solicitará a entrega de um computador, afirmando que tal requerimento era fruto de um pedido do próprio filho de Josefa, pois tinha conhecimento que este trabalhava no setor de informática de determinada sociedade. Então, ele quer praticar aqui o estelionato, né? Ele cogitou, e aí ele decidiu como que ele iria executar esse estelionato, né? Ele ia empregar aí uma fraude e ia solicitar a entrega desse computador. Beleza. Ao chegar no portão da casa, afirma para Josefa que fora à sua residência buscar o computador da casa a pedido do filho dela, com quem trabalhava. Então, ele chega a afirmar para Josefa que foi buscar lá o computador, né? Josefa pede para o marido entregar o computador para Andy, que fica aguardando no portão. Quando o marido de Josefa aparece com o aparelho, Andy se surpreende, pois ele lembra do seu falecido pai. Em razão disso, apesar de já ter empregado a fraude, ele vai embora sem levar o bem. Aqui está o ponto crucial da análise da questão. Então, ele desistiu aqui, né? Ele desistiu e foi embora sem levar o bem. Perceba que ele poderia ter pegado o computador, ele poderia ter prosseguido aí no caminho do crime, mas a opção dele foi por desistir, ok? Então, se fosse uma razão alheia à vontade dele, a gente teria uma hipótese de tentativa. Aqui perceba que ele desistiu e a questão nos deixa clara a informação, então, de que ele se lembrou de seu falecido pai e, portanto, ele desiste de prosseguir nesse caminho do crime. A questão deixa claro, por fim, que apesar de ter empregado essa fraude, né, se passando, então, por alguém que foi lá buscar o computador a pedido do filho, apesar de já ter feito isso, ele desiste, ele não pega o computador. Vamos voltar aqui para a questão. Ele vai embora, então, sem levar o bem. O Ministério Público ofereceu denúncia pela prática de tentativa de estelionato, sendo Andy condenado nos termos da denúncia. Como advogado de Andy, com base apenas nas informações narradas, responde aos itens a seguir. E aí a nossa questão aqui é a seguinte: qual é a tese de direito material que deve ser alegada em sede de recurso de apelação para evitar a punição de Andy? Olha que interessante, antes da gente falar do gabarito aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, que
O estelionato é um crime material, então ele exige a produção de um resultado, ok? Isso aqui vai ser muito importante. A gente tem crimes formais que nós temos resultado jurídico e crimes materiais que a gente tem resultado naturalístico, ok? O crime material, portanto, exige esse resultado naturalístico, né? Sobre ter uma indevida vantagem que é elementar aí do estelionato, quando a gente abre o artigo 171 e lê ali os elementos do tipo penal. E isso é muito importante, já fica aqui uma dica para vocês. Abra sempre seu Código Penal. Veja, a gente está falando sobre estelionato, então vamos lá no estelionato. A gente está falando, sei lá, de receptação, a gente está falando de corrupção, então vamos ao tipo penal, vamos analisar os elementos do tipo, vamos ver ali se esse tipo penal é um tipo penal que exige a produção de um resultado, né, no caso de crime material, ou não, e por aí vai, ok? Então, só para repassar aqui essa maldade na análise da questão junto com vocês. E aí, olha lá, a tese de direito material a ser alegada, e aí a gente veio falando disso ao longo do momento ali que a gente estava lendo a questão, né? Ele não poderia ser punido pela tentativa, né, gente? Ele não poderia ser punido pela tentativa, já que houve a desistência voluntária. Tranquilo? Ele desistiu. Perceba, ele podia continuar no caminho do crime, mas não quis. Na tentativa, o sujeito quer, mas não pode, né? Essa é a diferença crucial de um para o outro. E aí, ele desistiu e, portanto, ele responderia tão somente pelos atos já praticados, né? Essa é a consequência da desistência voluntária. E não pela tentativa do crime inicialmente pretendido. Isso porque o agente opta por não prosseguir quando pode, ao contrário da tentativa, quando a gente não pode prosseguir por razões alheias à sua vontade. Então, essa é a razão pela qual a gente fundamenta aqui que isso é desistência voluntária e não tentativa. Beleza. No caso, a execução já tinha sido iniciada quando Andy empregou a fraude. O benefício, porém, não foi obtido, sendo certo que o crime não se consumou pela vontade do próprio agente. Isso aqui é crucial. Foi por vontade dele que o crime não se consumou. Assim, sua conduta se torna o quê? Atípica, né? Essa fraudezinha que ele empregou aí não constitui nenhum outro tipo penal, tá bom? E ele deve ser, consequentemente, absolvido em razão da tipicidade da conduta, beleza? Então, em termos de direito material, a nossa tese é a tese da desistência voluntária.